Você terá de armazenar suprimentos. Evening, my precious friends. Siga o sinal messiânico. But Jerusalem didn't have the answer. Mas Jerusalém não tinha resposta. The scripture says A Escritura diz that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. The church don't have the answer for that. A igreja não tem a resposta para isso. They say he's partly what he was. Eles dizem, ele é parcialmente o que ele foi. He still wants us to preach the gospel, Ele ainda quer que nós preguemos o Evangelho. but signs and wonders do not appear yet. Mas os sinais e as maravilhas ainda não apareceram. Jesus said, go into all the world. Jesus disse, ide por todo o mundo. How far? All the world. Até onde? Por todo o mundo. And 2/3 of the earth has never heard the gospel yet. E 2/3 da terra ainda não ouviram o Evangelho. How long is to last? All the world. Por quanto tempo isso continuará? Por todo o mundo. Who to every creature Para quem? Para toda criatura. preach the gospel. Pregai o Evangelho. What is the gospel? O que é o Evangelho? Paul said the gospel come not only through the word, Paulo disse, o Evangelho não vem somente através da palavra, but through power and demonstrations of the Holy Ghost. mas pelo poder e pelas manifestações do Espírito Santo. And these signs shall accompany those that believe. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Oh, that's what we need today. Oh, é disto que nós precisamos hoje. Brother, here tonight, if your church don't believe in that, Irmão, aqui esta noite, se a sua igreja não crê nisto, you get it in your heart tonight and take it right back to the church. ponha isto em seu coração esta noite e leve isto diretamente de volta para a igreja. The world's asking today, where is that God? O mundo hoje está se perguntando, onde aquele Deus está? Where is that one that used to be? Onde estará aquele que costumava estar por aqui? Where is that God of history? Onde estará aquele Deus da história? If the God of history isn't the same God today, Se o Deus da história não é o mesmo Deus hoje em dia, what good does a God of history do you? de que adiantará um Deus da história para você, If he isn't the same today? se ele não é mais o mesmo hoje em dia? What happened to the great Jehovah, the all-powerful one, the El Shaddai? O que aconteceu com o grande Jeová, aquele todo-poderoso, o El Shaddai, The I am, not the I was, the I am. aquele eu sou, não o eu fui, o eu sou? What happened to him? O que aconteceu com ele? Nothing happened to him, it's happened to the people. Não houve nada que aconteceu com ele. Isto aconteceu com as pessoas. They didn't have the answer, Jerusalem didn't. Eles não tinham a resposta. Jerusalém não a tinha. But they couldn't stop these fellows. Mas eles não puderam deter aqueles sujeitos. They wanted to find him. Eles queriam encontrá-lo. Brother, if God's ever anchored something in your heart, Irmão, se Deus alguma vez ancorou algo em seu coração, a thirst to find him, there's nothing going to stop you from finding him. uma sede de encontrá-lo, não há nada que possa impedi-lo de encontrá-lo. Up and down the streets, rich man, Para cima e para baixo, pelas ruas, aqueles homens ricos testifying like holy rollers. testificavam como santos roladores. Where is he? Onde está ele? Tell me where he is. Digam-me onde ele está. That's born King of the Jews, for we've done seen his sign. Aquele que nasceu, o rei dos judeus. Pois nós vimos o seu sinal And we've come to worship him. e viemos para adorá-lo. We saw his star in the east Nós vimos a sua estrela no oriente and come to worship him. They didn't have the answer. e viemos para adorá-lo. Eles não tiveram a resposta. They haven't got it today. Same thing. Eles não a têm hoje. Da mesma maneira. Now notice, when God sends a sign into the church,
The church fails to see it. Agora percebam. Quando Deus envia um sinal à igreja falha em vê-lo. Same as they did then. Nisto mesmo eles falharam naquele tempo. So, but they made so much fuss about it Por isso eles fizeram tanto alarde, until they had to call out the Sanhedrin court a ponto de terem que chamar o tribunal do Sinédrio, to find out what all this was about. para descobrir do que tudo aquilo se tratava. And when they got the court out and opened up the scriptures E quando chamaram o tribunal e abriram as escrituras, that perhaps they hadn't read just their own creeds for years, que talvez não as tivessem lido, a não ser seus próprios credos, por anos. but as they read the scriptures, Mas ao lerem as escrituras, they got Micah's prophecy and said, in Bethlehem of Judea. eles encontraram a profecia de Miqueias e dizia: em Belém, da Judeia. Listen, brother, if the church hasn't got the answer to these signs and wonders, Escute, irmão, se a igreja não tem a resposta para esses sinais e maravilhas, the Word of God's got the answer. a palavra de Deus tem a resposta. If your pastor hasn't got the answer, God's Word's got the answer. Se o teu pastor não tem a resposta, a palavra de Deus tem a resposta. If you're hungering for it, God will show it to you in the Word. Se você está faminto por isso, Deus lhe mostrará isso na palavra. God keeps His Word. Deus cumpre a sua palavra. And as soon as they found out the place where that this was to take place, E assim que eles descobriram o local onde aquilo aconteceria, they left the city. eles deixaram a cidade. And the council sitting, thinking, what would they do? E o conselho se reuniu, pensando no que eles fariam. They'd have to get rid of this. Eles teriam que se livrar daquilo. This couldn't get breezed around amongst the people. Aquilo não poderia ser espalhado entre o povo. They'd have to stop this because it would break up their tradition. Eles teriam que impedir aquilo. Senão, aquilo quebraria a tradição deles. They'd have to put an end to it. Eles teriam que pôr fim naquilo. And as the wise men went out of the city gates, E quando os magos saíram pelos portões da cidade, as soon as they got out of that gloomy place, assim que eles saíram daquele lugar sombrio, the star appeared again. a estrela apareceu novamente. When you come out of the world and its traditions, Quando vocês se afastarem do mundo e de suas tradições, the glory of God will appear to you and will lead you. a glória de Deus lhes aparecerá e os guiará. When you come out of yourself and out of your sins, Quando vocês se afastarem de si mesmos, se afastarem dos seus pecados, out of your unbelief, da sua incredulidade, leave it all behind and raise your heart to God. deixarem tudo para trás e elevarem o seu coração a Deus, God will appear to you. Deus lhes aparecerá. And when they seen that star again, E quando eles viram aquela estrela novamente, the Bible said they rejoiced with exceeding great joy. a Bíblia diz que eles se regozijaram com uma grande e exuberante alegria. They must have shouted a little. Eles devem ter gritado um pouco. Exceeding great joy. Uma exuberante e imensa alegria. For they know they were following the sign that was going to lead them to the Savior. Por eles saberem que estavam seguindo o sinal que os levaria ao Salvador. And it did just that. E foi exatamente isso que aconteceu. May I say tonight Posso dizer esta noite that God has a sign today. que Deus tem um sinal hoje em dia. It's a sign of His Spirit. É um sinal do seu Espírito, That where Jesus is, there's life. que onde Jesus está, há vida. For He is life. Pois Ele é a vida. Where Jesus is, there's gospel light. Onde Jesus está, haverá a luz do Evangelho. For He is light. Pois Ele é a luz. Where Jesus is, there is fire. Onde Jesus estiver, há fogo. For He is a consuming fire Pois Ele é um fogo consumidor, that burns up all your unbelief and your dross. que queima toda a sua incredulidade e toda a sua escória. Night after night, we see Him coming on the scene, Noite após noite, nós o vemos entrando em cena, saving first the lost souls, salvando primeiro as almas perdidas,
giving to them the Holy Spirit that's seeking after it, dando o Espírito Santo aos que o buscam, calling back the backsliders. chamando de volta os desviados. That's a sign to follow. Esse é o sinal a seguir. And then we see him also raise up the sick and the afflicted, making them well. E então vemos também ressuscitar os doentes e aflitos, curando-os. He's been doing that along now for some time. Ele já vem fazendo isto há algum tempo. And then at the end time, he promised there would be light. Então, no fim dos tempos, ele prometeu que haveria luz, There would be the fullness of the power would be que coming. viria a plenitude do poder. The prophet said there will be a day that will not be neither night or day. O profeta disse: haverá um dia que não será nem noite nem dia, But in the evening time, it shall be light. mas ao entardecer haverá luz. The sun rises in the east and sets in the west geographically. O sol nasce no leste e se põe no oeste, geograficamente. And the gospel first came to the Easterners. E o evangelho chegou primeiro aos orientais. We've had a day of neither dark nor light. Tivemos um dia sem escuridão nem luz. Been a dismal day. Foi um dia sombrio. We've known enough about God to accept Him. His Son is our Savior. Nós sabíamos apenas o suficiente sobre Deus para aceitar o seu Filho como nosso Salvador. But all the great signs and wonders that fell on the Eastern people Mas todos os grandes sinais e maravilhas que foram derramados sobre os povos orientais has not fallen on the Western people until the last few years. não foram derramados sobre os povos ocidentais, a não ser nos últimos poucos anos. Now, the evening lights are shining. Agora, as luzes do entardecer estão brilhando. The power of the resurrected Christ is pouring forth His O blessings, poder do Cristo ressuscitado está derramando as suas bênçãos, filling the people with the Spirit. enchendo as pessoas com o Espírito. Signs and wonders appearing. Os sinais e as maravilhas surgindo. The signs of Mark 16 following the believer. E os sinais de Marcos 16 acompanhando o crente. You see, it's evening time. Vejam, é o tempo do entardecer. And the same light that rose in the east is setting in the west. E a mesma luz que nasceu no leste está se pondo no oeste. Jesus Christ the same yesterday, today, and will be forever. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. And the Messiah sign has appeared, that He's with us, E o sinal messiânico tem manifestado que Ele está conosco, in us, and will comfort us, and will help us, em nós, e nos confortará, e nos ajudará, and will bless us, e nos abençoará, and will lead us e nos conduzirá to that one who was scarred in the hands, àquele que tem cicatrizes em suas mãos pierced in the side. e foi perfurado no seu lado. I believe this same Holy Spirit that you're now Creio que este mesmo Espírito Santo que está aqui agora will take us up someday nos levará para cima algum dia, to the right hand of God, até a destra de Deus, where we'll see Him sitting. onde nós o veremos assentado. There we shall live with Him forever. Lá nós viveremos com Ele para sempre. Be His children, He'll be our God. E seremos seus filhos, e Ele será o nosso Deus. That's my heart's desire, is to be with Him. Este é o desejo do meu coração, é estar com Ele.